Olá, amigos, tudo bem com vocês? Que alegria, que satisfação estar aqui para mais uma aula, para mais um encontro de legislação penal especial. Nosso tema é a Lei 9296 de 96, a Lei de Interceptação Telefônica. E agora a gente entra num ponto final do procedimento, que é a questão recursal. Ora, amigos, será que cabe recurso da decisão do juiz que defere, ou seja, que autoriza ou que recusa uma interceptação telefônica? Uma coisa é séria, uma coisa é certa. Esse recurso que está aqui, isso é importante, não vale para a defesa. Por que não vale para a defesa, meus amigos? Por que motivo? Porque vocês têm que lembrar que aqui a questão é inaudita altera pars, né? Vamos botar esse detalhe aqui para não esquecer. Ou seja, nós vamos ter aqui o chamado contraditório diferido ou postergado. Porque nós não podemos, na verdade, meus amigos, dar vista à defesa de que foi autorizada uma interceptação telefônica. Imagina, o juiz autoriza o pedido do MP de interceptação eletrônica, de interceptação telefônica, intime-se a defesa para recorrer. A defesa vai ficar sabendo que vai ocorrer uma interceptação telefônica e o meio de prova vai ser ineficaz, porque ele vai redobrar os cuidados ao falar o telefone. Então é óbvio, amigos, que nós estamos trabalhando aqui relacionado a esses caras aqui, né? Ministério Público e demais interessados, certo? Ou seja, o Ministério Público requereu a interceptação telefônica. O juiz indeferiu. Houve o indeferimento. O MP tem direito a recorrer, porque o MP está sabendo do que ele está pedindo. A parte interessada também. A polícia, é óbvio, meus amigos, que se ela requerer a interceptação telefônica e o juiz negar, nada pode ser feito, porque ela não tem capacidade postulatória e interesse recursal. Mas o Ministério Público tem. Assim como tem também o querelante, assim como tem também o assistente de acusação. Lembra que eu falei para vocês que essas pessoas, elas também fazem parte dos legitimados? Então, aí sim, né? Então, é MP e demais interessados, que seriam querelante e assistente. Mas defesa nunca, porque estraga a prova. Ok? Bom, o fato é o seguinte: não é uma decisão que condena ou absolve o réu. Vamos deixar isso claro.
não é uma decisão que condena ou absolve o réu. Se não é uma decisão que condena ou absolve o réu, não é uma decisão a título de sentença. Nós estamos falando de uma questão incidental durante o processo que não resolve o mérito. Então a gente sabe que nós estamos diante aqui, meus amigos, de uma decisão interlocutória. Vamos apagar agora e entender como isso aqui funciona, tá? Eu vou apagar aqui, vou botar os legitimados para um lado, vocês vão entender melhor. Olha aqui, ó. MP, assistente, certo? Querelante. Eles vão fazer o quê? Um requerimento. Aqui está. Eles fazem um requerimento, certo? Está aqui. Requerimento. Esse requerimento é da interceptação telefônica. Para quem é feito esse requerimento? Para o juiz competente. Ok? O juiz tem duas escolhas. Ou o juiz vai... vou preferir inverter, vai ser melhor. Indeferir. Ou o juiz vai, claro, deferir. Aqui está. Certo? Bom, recurso em sentido estrito, que é o clássico das decisões interlocutórias, não cabe. Porque não está no rol do 581, nem situação semelhante, que a gente pudesse utilizar de uma interpretação extensiva. Então, em tese, caberia, meus amigos, caberia o recurso de apelação. Eu vou botar aqui em cima, ó. Apelação, porque é uma decisão definitiva. O problema, pessoal, o problema é o seguinte: MP requer interceptação telefônica. Requereu para o juiz. O juiz indeferiu. MP interpõe apelação. Pela regra do CPP, se eu for lá para o artigo 600, nossa, tá longe, vou ter que usar de uma artimanha aqui mais violenta. Se eu for lá para o artigo 600, vocês vão ter uma surpresa. Por quê? Meus amigos, o MP vai entrar com apelação, tá? O MP vai entrar com apelação. Ó, assinado o termo de apelação do MP. Porque o juiz fez o quê? Indeferiu a interceptação telefônica, porque ele entendeu que faltou requisitos, enfim. O apelante é o MP. E depois dele, o apelado terão o prazo de 8 dias cada um para oferecer razões. Então o apelado oferece as chamadas contrarrazões. Olha o problema. O juiz negou, o MP apelou,
o juiz vai dar vista para a defesa para que ela responda à apelação do MP. A defesa vai ficar sabendo da interceptação telefônica? Vai prejudicar a parte. Então, nesse caso, embora em tese, caberia recurso de apelação, por ser uma decisão definitiva do 593, inciso 2, embora isso fosse possível, aqui não vai ser, porque vai prejudicar a diligência. Nesse caso, meus amigos, eu posso afirmar a vocês que a apelação não vai ser cabível. O cabimento aqui vai ser de um mandado de segurança. Todavia, lembrando que o mandado de segurança, ele não é um recurso, ele é uma ação impugnativa, só que ele não dá direito a contrarrazões. Então a defesa não vai ficar sabendo aí da interceptação, certo? E se por acaso o juiz deferir, a defesa vai apelar? Não. Por que a defesa não vai apelar? Porque ela não sabe que está tendo uma interceptação, que vai ter uma interceptação. Então, se entender o MP que deveria interferir, ele tem que interpor habeas corpus em favor do investigado ou do réu. Mas detalhe, o habeas corpus, ele também não é um recurso. Ele também é uma ação impugnativa e também não vai permitir o oferecimento de contrarrazões. Resumo da ópera. Da inutilização, qual é o recurso que cabe? A apelação, 593, inciso 2. Cabe recurso quando o juiz autoriza a interceptação telefônica ou indefere? Não. Mas quando é o MP ou inconformado, cabe mandado de segurança. Quando o MP é inconformado pelo deferimento, quando sabe que requisitos faltam, por exemplo, é um crime apenado com detenção, ele pode impetrar habeas corpus em favor do investigado. Apenas isso. Mas não vai ser dado à vista ao outro lado, porque é uma diligência cautelar, sigilosa, que a defesa não pode ter acesso, a não ser depois do apensamento. Certinho? Maravilha. Maravilha. Vencemos o antepenúltimo item. Eu não sei se chegamos lá, mas estamos pertinho. Que é o procedimento. Entramos agora no ponto 9. Descoberta fortuita ou ocasional. Já conversei com vocês por cima sobre isso, né? Nós chamamos isso de fenômeno da serendipidade, ou seja, foi autorizada uma interceptação telefônica, certo? Houve uma autorização para uma interceptação telefônica, porque os requisitos todos estavam preenchidos. Então está lá, para determinado crime, para determinadas pessoas, etc.
Só que durante a interceptação se descobriram outros autores, se descobriram outros crimes, outros delitos. Será que essa prova é lícita? Vamos primeiro para os nossos tribunais. Nossos tribunais vão nos ajudar. O que o STJ e o STF entendem sobre isso? Entendem que a prova é lícita. Porque quando o juiz autorizou a interceptação telefônica, quando ele deu o aval, os requisitos estavam ok. A descoberta fortuita e nada macula a prova descoberta, certo? Todavia, é preciso cuidar com isso aqui, né? Relação de conexidade. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que as provas que de forma fortuita, de forma ocasional foram descobertas, elas têm que ter uma ligação com aquele crime e aquelas pessoas que estavam sendo o objeto daquela diligência. Certo? Então, o que acontece? Relação de conexidade. Sim. Relação de conexidade, não. Aqui está. Relação de conexidade, sim. Relação de conexidade, não. Se houver relação de conexidade, certo? Toda a prova é lícita. Toda a prova é lícita e segue a investigação ou o processo a todo o conjunto probatório, tudo que for sendo descoberto. Agora, se não tem relação de conexidade, aí, amigos, tem que acontecer o quê? O desentranhamento. Ou seja, tem que ser retirado da interceptação aquilo que não tem ligação. E se houverem crimes de outros autores e outros ilícitos, isso vai servir como notitia criminis, ou seja, enviado ao juízo competente. E lá vai se decidir se vai ser se vai ser realizada uma interceptação telefônica ou se não vai ser realizada uma interceptação telefônica, se os requisitos estiverem presentes. Certo? Então, o grande segredo está aqui, ó, na relação de conexidade. Agora, vamos supor que a polícia está interceptando, tá, uma conversa telefônica entre alguns sujeitos e dentre esses sujeitos aparece um agente com prerrogativa de função.
Ou alguns ainda chamam de foro privilegiado, né? Por exemplo, um juiz autorizou e no meio da interceptação surgiu outro juiz. Como é que fica essa questão? De novo, pessoal, agora a gente tem que ir de novo. Como é que fica? Tem conexidade? Ou não tem conexidade? Ou tem conexidade ou não tem, certo? Se tiver conexidade e é um juiz, tu tem que mandar para quem? Para o tribunal competente. Então vai fazer o quê? Vai declinar o julgador, vai dizer eu não sou competente para apreciar e remeter ao órgão colegiado competente para prosseguimento do procedimento. Vai se prosseguir, certo? Por exemplo, é um juiz, manda para o Tribunal de Justiça e lá o processo segue. Lá tudo vai seguir. Agora, se não houver conexidade, vejam vocês, não há agora conexidade. Não tem. Bom, meus amigos, se não tem conexidade, certo? Aqui não haverá declinação integral. Não vai haver a declinação integral, não tem, certo? Vai ser desentranhada as peças. E remetendo ao fórum competente. Que a título de notitia criminis vai apreciar aquilo que está ali. O mesmo vale se durante a interceptação telefônica se descobrir indícios ali de um delito apenado com detenção. A prova ilícita também ela é válida, porque na origem estava se captando, certo, indícios de um delito apenado com reclusão. Se foi com detenção, lícito também é. Certinho? Muito bem. Agora sim, vamos para o penúltimo item. Penúltimo item, meus amigos, fala. E esse é o número 10. Captação de diálogo telefônico entre cliente e advogado.
Aqui. Certo? Captação de diálogo telefônico entre cliente e advogado. Bom, amigos, existe uma regra geral. Vou botar aqui em azul. Regra geral, amigos, entende que essa captação, esse meio de prova é ilícito, pois fere o sigilo profissional previsto lá no artigo 7º, inciso 2 da Lei 8906 de 94. Está aqui, certo? Fere o sigilo profissional. Agora, obviamente, se tiver participação do advogado nas condutas ilícitas, a prova vai ser válida, desde que preenchidos os requisitos e obedecendo também as regras que estão no Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil. Certinho? E agora vamos fechar. Vamos fechar a nossa lei. Número 11. Tipos penais. Ao todo, meus amigos, nós temos dois tipos penais. Nós temos o tipo penal do artigo 10 e a grande novidade, artigo 10A. Vamos analisar esses crimes e entender aquilo que é importante sobre eles, certo? Vamos fazer isso agora com a devida cautela. Aqui está, artigo 10. Opa. Constitui crime realizar interceptação de comunicações telefônicas, informática ou telemática, promover escuta ambiental ou quebrar segredo de justiça sem autorização judicial ou com objetivos não autorizados em lei. A pena é reclusão de 2 a 4 anos e multa. É um crime de elevado potencial ofensivo. Informações importantes, pessoal. Esse crime, para começar, ele é doloso. Ou seja, ele é intencional. Não há como cometer esse crime sem intenção, não tem previsão legal. Também é importante lembrar que a ação penal é pública incondicionada. O que isso quer dizer, ser ação penal pública incondicionada? Quer dizer que o titular da ação é o MP. E se vocês forem ver, nós temos aqui 3 condutas criminosas. A primeira, realizar interceptação de comunicação telefônica sem autorização judicial. Sem autorização judicial. Então a polícia que decide, tirando o caso, claro, da escuta em legítima defesa, que decide realizar uma interceptação telefônica sem autorização do juiz, está cometendo esse crime com pena de 2 a 4 anos e multa. Mas objetivos não autorizados em lei, ou seja, meus amigos, um juiz autoriza, mas, por exemplo, para produzir prova em demanda civil.
tem que ser em demanda criminal. Então, também caracteriza crime se a conduta for intencional ou disciplinar administrativa, enfim. E ainda, quebrar segredo da justiça. Todos os envolvidos numa interceptação telefônica têm que guardar o segredo. Tem que guardar o devido sigilo. Certo? Então, cuidado em relação a esse ponto. Parágrafo único. Incorre na mesma pena, 2 a 4 anos, a autoridade judicial, e aqui então é crime próprio, que determina a execução de conduta prevista no caput desse artigo com objetivo não autorizado em lei, como, por exemplo, autorizar uma interceptação para uma demanda civil, por exemplo. Está aí, certo? Temos ainda o artigo 10A, realizar a captação ambiental de sinais eletromagnéticos, ópticos ou acústicos para investigação e ação criminal sem autorização judicial, quando essa for exigida. Aqui está. Certo? A pena é a mesma do de cima, 2 a 4 anos e multa. Não há crime se a captação for realizada por um dos interlocutores, claro, porque aí nós estamos falando de uma gravação, certo? E a gravação não entra na Lei 9296. Para fechar, para passar a régua, parágrafo 2º. A pena será aplicada em dobro, ou seja, 4 a 8, ao funcionário público de que descumprir determinação de sigilo das investigações que envolvam a captação ambiental ou revelar o conteúdo das gravações enquanto mantido o sigilo. Depois que já está nos autos e é público, a conduta já não é mais criminosa, certo? Mas a pena é aplicada em dobro nesses casos, porque se espera do funcionário público maior lealdade para com a administração pública. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação, revoga-se o resto. Acabou, fim de papo, fechamos a lei de interceptação telefônica. Meu muito obrigado, meus amigos. Aguardo vocês para a análise da nossa próxima lei. Um grande abraço, até a próxima. Valeu!